A paz do Senhor Jesus para todos que visualizarem este vídeo. Que Deus abençoe a vida de todos. Antes de eu falar um pouco do amor de Deus, o que Ele tem feito na minha vida, vou fazer uma oração. Em nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a vida desses homens, dessas mulheres. Que esta palavra, papai, que é poderosa e eficaz, venha alcançar a vida deste povo. Para que eles possam entender, compreender a boa, perfeita vontade de Deus sobre a vida das tuas criaturas. Repreenda todo o mal, toda a potestade, tudo aquilo que não é do Senhor. Que esta palavra caia em terra fértil, que produza 30, 100 por 1. Que eles possam entender, compreender que sem o Senhor nada somos. E assim entrego, papai, estas almas, estas vidas. Abre, papai, o coração dessas pessoas que nem o Senhor abriu o coração de Lídia, verdadeira de Púlpira, que vai falar lá em Atos, através da vida do apóstolo Paulo. E em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Eu sou o homem de Deus, pela sua misericórdia, Gabriel Diogo Campos, da cidade de Guarulhos. O tema dessa pregação, amor do teu filho Jesus Cristo de Nazaré. Eu mesmo me chamo Gabriel Diogo Campos, tenho 34 anos, fui nascido na cidade de Guarulhos. Só que eu fui nascido num berço evangélico. Meu pai e minha mãe, meu pai Dovalino José Campos, Cristina Maria Diogo Campos, homem e mulher de Deus. Só que quando o meu nascimento, eu nasci de 6 meses e meio. E ali já começou a obra do Senhor Jesus na minha vida. Porque eu nasci com 1,5 kg. E ali eu fiquei 13 dias na incubadora. Aleluias, glórias a Deus. Passando 13 dias através da oração da igreja, através de Jesus Cristo de Nazaré. Eu fui para minha casa com 2 quilos. E ali, passando 4 meses, eu pego broncolite. Volto para o hospital chamado Carlos Chagas. E ali, naquele hospital, fui transferido para um hospital lá em Santana. E ali a igreja do Senhor começa a orar novamente, porque a palavra de Deus fala em Tiago 5. Não me recordo o versículo neste momento. Que a oração do justo é poderosa e eficaz. E ali Jesus Cristo me curou e me mandou de volta para a minha casa. Glória a Deus, aleluia, abalachúrias. Só que ao crescer, eu comecei a se envolver na criminalidade. Em 2010, eu fui preso a primeira vez. Fiquei 30 dias preso. Saí pra rua. Conheci uma mulher chamada Vanessa Cristiane Max, que até hoje ela é minha esposa. Tem me dado 2 filhos maravilhosos, queridos. Tenho também um enteado maravilhoso, querido. E aonde que, passando 7 meses na rua, eu fui preso novamente, num tráfico. Fui parar no CDP de São José dos Campos, chamado Putim. E ali fiquei por volta de 2 anos e 3 meses, ganhei meu semiaberto, fui para a colônia de Manganguá. Saí de saidinha, voltei em 2013, mas a de dezembro, o inimigo trabalhou na minha vida, o diabo, que hoje eu entendo, mas no momento eu não entendia. E não voltei para a prisão, fiquei foragido na rua, roubando. Fiquei nesta vida 1 ano e 11 meses, fui preso de novo. E aí nessa prisão, fui parar no CDP de Guarulhos 2, em 2015 para 2016.
E ali eu se afundei mais no crime. Entrei para a facção chamada Primeiro Comando da Capital, PCC, com orgulho lá em cima, os outros me chamando de irmão, achando que eu era alguma coisa, porque eu estava ali fazendo parte da facção. Só que ali neste momento, aconteceu algo ali naquele presídio, que eu fui parar num lugar chamado W1 Venceslau 1, que é um regime diferenciado, que é onde é uma tranca. Por ali eu fiquei 30 e poucos dias, só retificando. De Guarulhos 2, no CDP, eu fui para Irapuru, uma penitenciária na 018, mais ou menos 8 horas, 9 horas de viagem. E lá aconteceu este fato, na unidade, que eu fui parar em W1, um regime diferenciado. E ali fiquei por volta de 30 e poucos dias, fui para uma penitenciária chamada Junqueirópolis. E ali, fiquei preso ali por volta de quase 3 anos, passando pela colônia de Tremembé, fui para a rua, na facção PCC, achando que eu sou alguma coisa. Comecei a roubar. Fiquei preso por volta de 7 meses. Fui preso de novo, fiquei preso por volta de 7 meses no CDP da Vila Prudente. E ali, naquele momento, eu fiz um voto com Deus. Falei para Deus que se Ele me tirasse daquela cadeia, daquela prisão, eu ia chegar na rua, eu ia sair do crime. Eu ia sair da facção, eu ia sair do PCC. Que se Ele poderia me dar um carro para eu poder trabalhar. E Ele agiu na minha vida. Ele me colocou na rua com 7 meses e algum dia. Com 2 dias na rua eu estou com o mesmo pensamento. Vou parar com o crime, não quero mais saber do crime. Só que aí veio o inimigo, o diabo, e me cegou. Comecei a traficar, comecei a vender droga. Comecei a ter espaços nas biqueiras, que é fumo de droga, que vendia maconha, crack, todos os tipos de droga. E ali, também roubando. Roubava, traficava, comecei a me afundar mais, porque eu já era assim, na cachaça, todo dia eu bebia, todo dia eu precisava ficar louco, cheirava, fumava, tomava bala, todo tipo de droga. A única droga que eu não usei foi crack. E ali, 1 ano e 4 meses na rua, eu na frente da minha casa, a polícia invade a minha casa. Minha casa é cheia de droga. Eu peguei, fui preso novamente. Nisso já é a 5ª prisão. Mas só que nessa eu já tenho um filho chamado Pietro, de 4 anos. Já tenho outro filho chamado Bernardo, de 4 meses. E o meu enteado, Cauã. Fui preso, deixei a minha esposa na rua sozinha, pagando aluguel. Minha guerreira, minha amada, Vanessa Cristiane Marques, que eu sou muito grato a ela, por Deus ter colocado na minha vida. E ali, eu fui parar no CDP de Guarulhos 1. Por volta de 6 meses preso, eu chamei os irmãos ali da facção, do PCC, Primeiro Comando da Capital. Falei que eu não queria mais saber do crime, que eu estava saindo fora. Só que não foi para entregar a vida para Cristo. Saí fora, mas ainda estava no mundo. Ali, isso daí foi em 2022. Aí aconteceu outro fato ali na unidade, por causa do meu passado, da criminalidade.
Eu fui parar no castigo novamente, fui parar lá em Venceslau 1 novamente, que é onde é um regime diferenciado. Fiquei ali por volta de 30 dias e voltei para a penitenciária de Junqueirópolis, onde eu estava lá em 2018. Fui parar num raio chamado Raio 2, Pavilhão 2. E ali, em 2020, mas ali antes, o diabo me cegou de novo, que eu quis voltar para a facção, eu quis voltar para o PCC. Só que Deus ele foi e colocou a mão grandemente na minha vida e não deixou isso acontecer na minha vida. Jesus Cristo de Nazaré. Em 2024, abril, Deus começa a trabalhar na minha vida naquele deserto. Ali, numa pregação, no dia 23 de abril de 2024, o Espírito Santo de Deus começa a me tocar. Acabou o culto, eu voltando para a cela, eu morava com um grande homem de Deus, que eu admiro muito, que tem o mesmo nome que eu, Pastor Gabriel. Falei para ele que tinha nascido na igreja. Falei para ele que se eu levantasse a mão para Cristo, eu estava aceitando Cristo, eu estava se reconciliando com Cristo. E ele fez uma pergunta para mim se eu já tinha levantado a mão para Deus. Eu falei que não. Ele falou, então se você levantar a mão, você está aceitando Jesus. Eu falei, obrigado. Deus abençoe a vida do Senhor. No outro dia, no domingo, eu no culto. Culto cheio de gente. Só que lá tinha um lugar reservado, menorzinho, que o povo de Deus fazia um culto na segunda. E eu estou ali no meu coração, eu não vou aceitar Jesus na frente deste povo, que eu estou com vergonha. Mas eu vou aceitar Jesus amanhã, na segunda-feira, que é um culto menor, com menos gente. Só que ali, quando o pastor ele faz um apelo, encosta o outro pastor do meu lado, e eu viro para o pastor e falo, Senhor, faz uma oração por mim, que eu estou precisando de força, que eu quero aceitar Jesus, mas não consigo. O irmão começa a orar pela minha vida, o Espírito Santo me toma de tal forma, alabalachúrias. Eu falei para ele, me leva lá na frente que eu vou aceitar Jesus agora. E ali começa a continuação da obra na minha vida. Porque a palavra em Filipenses 1,6 vai falar que aquele que começou a boa obra, ele há de terminar até a vinda do Senhor Jesus. E aquilo que ele começou na minha vida, e aquilo que ele vai terminar na minha vida, ele quer começar na tua. E ali eu comecei a conhecer o Senhor Jesus. Me batizei nas águas, cumpri a justiça de Deus. Deus começou a agir na minha vida. E Deus ele começou a colocar uma palavra no meu coração. Que quando eu fosse mandado para a minha casa, era para me cumprir a mesma palavra que ele deliberou para a vida de Gadareno. Que vai falar lá em Marcos 5,19. Que Jesus ele atravessa o mar por causa de uma alma, por causa de uma vida. O Gadareno era um homem possesso de demônio, era um homem que vivia no sepulcro, era um homem que vivia acorrentado pelo poder das trevas. E eu me olhei nesta palavra e falei, eu entendi, Senhor, porque este homem também era eu. Eu entendi, Senhor. Porque o Gadareno, quando ele é curado, quando ele é libertado pelo poder da palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele pega Gadareno, ele pega e fala para o Senhor Jesus, posso ir contigo? O Senhor Jesus fala para ele, não, vai para a tua casa e anuncia tão grande coisa que eu fiz na tua vida, alabalachúrias. Eu estou entendendo, Senhor, o que o Senhor está falando comigo.
O Senhor vai me colocar lá fora. O Senhor quer que eu anuncie o que o Senhor fez na minha vida. E hoje eu estou aqui anunciando a palavra de Deus. Hoje eu estou aqui falando do amor de Deus. Hoje eu estou aqui falando daquele que liberta, aquele que salva, aquele que cura, aquele que deu o seu único filho naquela cruz por causa de mim, de você e da humanidade. Alabalachúrias, alabalachúrias. Mas muitos não ligam. Mas Jesus Cristo de Nazaré, ele existe. Jesus Cristo de Nazaré, ele transforma. Jesus Cristo de Nazaré, ele cura. Jesus Cristo de Nazaré, ele liberta. Olha da onde que ele me tirou. Olha da onde que ele me tirou. E hoje ele tem me agraciado de eu estar aqui. Na saidia temporária. Eu estou preso há 5 anos. E hoje eu estou dentro da minha casa, fazendo a vontade de Deus. Eu sou pecador. Eu sou até mesmo às vezes pior de que todos. Mas pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus, naquele lugar onde eu estava, quando Jesus ele atravessou o mar por causa de uma alma, ele atravessou o mundo, ele foi na penitenciária de Junquerópolis por causa da minha vida, através do teu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Alabalachúrias, alabalachúrias. Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Fala, Senhor, com a minha vida. A palavra de Deus, ela vai dizer, lá em Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparenta. Então você está entendendo o que a palavra quer dizer? Que tudo que você vê céu, tudo que você vê pássaro, tudo que você vê mar, tudo que você vê árvore, tudo que você vê a beleza deste mundo foi feito pelo invisível, foi feito pela palavra, foi feito por Jesus Cristo de Nazaré, porque ele é a própria palavra. Porque a palavra vai dizer em João 1,14, o verbo se fez carne e se habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória e a glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo de Nazaré, ele desceu da tua glória, ele desceu do teu trono. Imagine o Filho de Deus sentado no teu trono, com a glória, com a beleza da santidade. Se descer de lá, se fazer servo, se humilhar por causa de mim e de você. Porque ele quer libertar, ele quer salvar, ele quer curar a tua vida, que nele curou a minha. Ele quer dar o Espírito Santo de Deus na tua vida, que nele deu na minha. Glórias a Deus, aleluia. A palavra vai dizer em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra vai dizer em João 8,36, se o Filho vos libertar verdadeiramente, será livre. Mas como assim? Porque Jesus, ele é a própria palavra. Jesus, ele é a própria Bíblia. Então tudo que nós temos para conhecer Jesus está aqui. Tudo que nós temos para aproximar de Deus está aqui. Aqui tem orientação sobre casamento, tem orientação como trabalho, tem orientação como devo seguir minha vida. E hoje Cristo, ele quer se apresentar a você. Hoje Cristo, ele quer libertar você. Às vezes a gente não entende. Aquela angústia, aquela tristeza. Porque te falta algo que nem faltava para mim. O Espírito Santo de Deus. Não adianta você ir na prostituição.
Não adianta você ir na cachaça, não adianta você ir no cigarro, não adianta você ir na droga, não adianta você ir na bebida. Porque você quer preencher o algo com as coisas do mundo. E o que te falta, o que está vazio em você, esse espaço, somente o Espírito Santo de Deus pode transformar, somente o Espírito Santo de Deus pode te curar, somente o Espírito Santo de Deus pode te encher. Alabalachúrias, alabalabalachúrias. Glórias a Deus, aleluias. Aleluias, aleluias. Mas Jesus, um certo tempo, certo feito da tua vida, ele está ali falando com um homem chamado Nicodemos, mestre da lei, escriba, entendido da escritura, da palavra sagrada. Jesus fala para ele que era necessário ele nascer de novo. Mas Nicodemos fala para Jesus, como assim? Como nascer de novo? Tem como eu voltar no ventre da minha mãe? Alabalachúrias, 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 alabalachúrias. Esta palavra, esta passagem está em João 3:5. Aí Jesus fala para ele que era nascer da água e do Espírito. É necessário. Eu, você, nós, nascer da água e do Espírito. Mas como assim? Como assim nascer da água e do Espírito? Recebendo a palavra na tua vida. Recebendo o Espírito Santo na tua vida. O novo nascimento. A palavra de Deus, ela vai dizer, aleluias. Em 2 Coríntios 5:17. Aleluias, glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então é necessário você estar em Cristo. É necessário você nascer de novo. É necessário você receber o Espírito Santo de Deus. É necessário você cumprir a justiça. Qual que é a justiça? A justiça Jesus Cristo deixou para mim e para você quando ele foi batizado por João Batista. Descer as águas, simbolizando a morte da velha criatura e subindo uma nova criatura em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, através da palavra. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que a palavra é água. A Bíblia Sagrada vai dizer que é a palavra que liberta. A Bíblia vai dizer que é a palavra que cura. A Bíblia vai dizer que é a palavra que santifica. Então é necessário você receber a palavra dentro do teu coração. Alabalachúrias. Eu me arrependo de não ter entregado a minha vida para Jesus Cristo de Nazaré antes. Porque hoje eu me sinto bem. Eu tenho muito que mudar ainda. Eu tenho. Mas quem pode mudar minha vida somente é Jesus. Lá em Mateus 11. Não me recordo o versículo neste momento, mas é capítulo 11. Jesus ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você está entendendo o que Deus está falando com você e comigo? Somente através da presença de Deus, somente através da morada de Deus, você vai ter descanso para a tua alma. Somente através de Deus. Alabalachúrias, glórias a Deus, aleluia. Jesus, ele mudou minha vida, povo. Olha quem eu era. Olha quem eu era. Hoje eu não sou nada, porque Deus é tudo na minha vida. Então deixa Deus transformar a tua vida. Deixa Deus mudar a tua vida. Porque aquele sacrifício naquela cruz, que Jesus Cristo ele se fez maldito por causa de mim e de você, que sobre ele estavam os meus pecados, os teus pecados, sobre ele estava a maldição, que era para a minha vida, para a tua vida, estava sobre o Filho de Deus, aquele que era sem pecado, imaculado, perfeito,
O sangue de Cristo foi derramado naquela cruz por causa de mim e de você. E o que nós estamos fazendo com aquele sangue? O que nós estamos fazendo com aquele sacrifício? O que nós estamos fazendo com a morte do Senhor Jesus? Mas deixando claro que a Bíblia vai dizer que quando Maria Madalena foi naquele sepulcro, o sepulcro estava vazio. Então hoje eu te falo, aquele que morreu há 2000 anos atrás, ele não está no sepulcro, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está à direita de Deus, intercedendo pela minha vida e pela tua vida. A palavra de Deus vai dizer em Lamentações 3, que as tuas misericórdias é a causa de eu e você não ser consumido. Você está entendendo o que é misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é aquilo que nós merecemos. Eu mereço a morte, você merece a morte. Mas a misericórdia de Deus, ela alcança a minha e a tua vida, para que nós alcance a graça. Sabe o que é a graça? A graça é o favor imerecido. A graça é aquilo que nem eu nem você merece. Mas Deus, Pai, Ele não poupou o teu filho, mas sim deu a mim e a você, para que nós alcançasse a graça de Deus. Para que nós alcançasse a graça de Deus. A palavra vai dizer lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. A palavra vai dizer lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus Cristo, o Senhor. Você está entendendo o que o pecado faz comigo e com você? Você está entendendo o que a minha vontade, a tua vontade faz comigo e com você? A morte. Mas você está entendendo aquele que confessa o Senhor Jesus pela boca, pelo coração, aquele que levanta a mão, aquele que não seja ouvinte da palavra de Deus, mas seja praticante, que nem Tiago fala. Ele alcança o dom gratuito que é a vida eterna. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Às vezes pessoas que estão escutando esta mensagem têm uma condições financeiras. Às vezes pessoas também não têm as condições financeiras. Mas e aí? E aí? Nós temos que priorizar a vida eterna, nós temos que priorizar a cura da minha e da tua alma. Nós temos que priorizar a graça, nós temos que priorizar o favor imerecido, nós temos que priorizar a morte de Jesus Cristo de Nazaré naquela cruz. Alabalachúrias, alabalachúrias. Glória a Deus, aleluia. Esta palavra, o tema desta mensagem, é do amor do mundo para o amor de Deus. Porque Tiago, seu capítulo 4, vai dizer que aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. É a palavra de Deus. Não é eu que estou falando, é a palavra. E isso não é para te ofender. Isto é para te libertar pelo poder da palavra. Porque somente a palavra que liberta. Somente Jesus Cristo de Nazaré que liberta. E eu sou muito grato a Ele. Por Ele ter me alcançado. Eu sou muito grato. Eu sei que eu sou falho, eu sou pecador, tenho muito que mudar. Mas a palavra também, que nem foi dito, Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, até a volta do Senhor Jesus. Então a mudança é gradualmente. Não tem essa.
Eu vou parar de fumar. Eu vou parar de beber. Vou parar de roubar. Vou parar de prostituir. Depois eu sigo o caminho de Deus. Não. Porque somente Jesus liberta. Somente Jesus cura. Somente Jesus salva. Sozinho eu, sozinho você, não conseguimos nada. A palavra vai dizer em João capítulo 15, que sem Ele nada nós conseguimos fazer. Você está entendendo porque a minha vida antes não andava e a tua vida hoje não anda? Porque está faltando Jesus Cristo de Nazaré na tua vida. Alabalachúrias, alabalachúrias. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. É tão bom servir a Deus. É tão bom deixar a tua vontade para fazer a vontade de Deus. Olha uma palavra poderosa e fiel que Deus tem para aqueles que deixam a tua vontade. Aquele que deixa o teu eu. Eu sou. Eu posso, eu não sou nada, eu não posso nada. A palavra vai dizer em vários capítulos da Bíblia, no teu evangelho, que é o livro de Mateus, Lucas, Marcos e João. Jesus ele fala, eu sou a ressurreição, a vida. Jesus ele fala, eu sou a porta. Jesus ele fala, eu sou o bom pastor, alabalachurgas. Jesus ele fala, eu sou o pão da vida. E você está entendendo o que a palavra está dizendo para mim e para você? Só existe um eu sou. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, que quer salvar a tua vida e a minha. A palavra também vai dizer, em João 14:6, Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que a palavra quer me ensinar e te dizer? Que não há outro caminho, que não há outra vida, não há outra verdade a não ser Jesus Cristo de Nazaré, que é a própria palavra de Deus. Jesus quer te mostrar a verdadeira palavra, o verdadeiro caminho, a verdadeira vida. Porque não tem outra vida, não tem outra palavra, não tem outro caminho, tudo é mentira, tudo é engano de Satanás. Alabalachúria. Alabalachúrias, 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 alabalachúrias. Às vezes você não entende como eu não entendia. Aquele peso, aquela tristeza, aquela angústia, aquela depressão. Aí você vai buscar em remédio, você vai buscar em psiquiatras. Mas a palavra vai dizer em Mateus 11, eu não me recordo do versículo, Jesus ele fala, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Você está entendendo o que está faltando na tua vida? Você está entendendo o que está faltando na nossa vida? É receber a palavra de Deus. Quer ser diferente, quer ser curado, quer tirar este peso da tua vida. Jesus Cristo de Nazaré é a solução. Jesus Cristo de Nazaré te chama para hoje você aceitar a salvação na tua vida. Que nem lá em Lucas, no teu evangelho, que Zaqueu aceitou salvação na tua vida. Jesus ele veio para os perdidos, Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para os falhos. Eu e você, receba ele na tua casa, receba ele na tua vida.
Aleluias. Eu mesmo, no dia domingo, eu vou voltar para o presídio. Que ainda tenho mais um tempo para cumprir lá. Mas eu vou deixar para vocês o número da minha esposa. Que aquele que quer conhecer mais a Jesus, que aquele que quer aceitar Jesus, no dia 15 de setembro, eu vou estar aqui novamente. Pode mandar mensagem neste número que eu vou passar para vocês. Ou pode procurar qualquer igreja. E aceite a Jesus, se aproxime de Deus. Levante a tua mão e obedeça a palavra, para que a salvação entre sobre a tua casa, sobre a tua vida e a vida da tua família. É tão maravilhoso você deitar, você dormir e acordar sabendo que você está salvo, sabendo que você é filho de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Mas eu estou aqui disposto, pela graça, pela misericórdia, porque nada eu sou, pela presença do Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida e aonde eu estou selado, a te aproximar do verdadeiro amigo, Jesus. O número é 011 992 24 4167. Mas não me engane por eu não responder antes, porque eu somente irei responder no dia 15 de setembro. Mas eu irei responder. Alabalachúrias. E assim, até aqui Deus me guiou, até aqui Deus me sustentou. Eu vou fazer uma oração pela vida de todos que ouviram esta palavra, para que Deus possa abençoar. Eu agradeço primeiramente a Deus por ter me dado essa graça, este momento maravilhoso de poder falar do teu amor, da tua misericórdia, da tua bondade, da tua graça, daquilo que Ele tem feito na minha vida. E agradeço a todos que ouviram. Em nome do Senhor Jesus, que eu possa abençoar, que a tua palavra possa alcançar, libertar, curar, salvar estas almas. A tua palavra vai dizer, em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino do céu, a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Alabalachúrias. Faça este povo entender que é somente fazer a tua vontade, é somente aceitar ser guiado pelo Senhor. Alabalachúrias. Que aquilo que for do seu agrado, daquilo que for da sua perfeita vontade, acontecerá na vida deste povo. Porque quem acrescenta a bênção, quem acrescenta milagre, quem acrescenta cura, quem acrescenta libertação é o Senhor Jesus. Alabalachúrias. Que esta palavra possa ser alcançada, estas almas. E assim quando eu voltar, assim quando o Senhor permitir, haja pessoas chamando para te conhecer. Haja pessoas indo na igrejas, aceitar a tua vida, aceitar o teu caminho, aceitar o teu nome na tua vida, na tua casa. Abençoe-lhes em nome do Senhor Jesus. E obrigado por este momento glorioso, santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos.